A nível da economia angolana, se olharmos para o último ano do regime colonial, em 1973, em termos de produtos agrícolas, Angola exportava sisal, açúcar, O café, se não me algodão, engano. milho, café, é um dos grandes exportadores mundiais de café. António Costa e Silva disse: Esta é a Angola que o MPLA herdou em 1975. Um país com um PIB sustentado pela agricultura, 20%, e uma indústria transformadora forte, com 18,5%. Mas em menos de uma década, tudo ruiu. E ele pergunta: o que aconteceu? A resposta cabe numa só palavra: petróleo. António Costa e Silva descreve o que muitos angolanos já sentem há décadas. A liderança do MPLA trocou a sustentabilidade pela riqueza fácil e empurrou o país para uma armadilha económica da qual ainda não saímos. Depois olhamos para 1985, do primeiro ciclo da independência com a estatização da economia, que foi dramática e conduziu ao colapso de muitos setores. Em 1985, as exportações de café eram apenas 7% daquelas que significaram em 73. A produção alimentar caiu para 37%. Ele é claro. A estatização e gestão da economia no primeiro ciclo da independência, a chamada I-República, foi um desastre total. O MPLA transformou Angola de exportador agrícola em importador de alimentos. O colapso foi, como o próprio António Costa e Silva afirmou, dramático. E não podia ser mais verdade. Deixaram a agricultura e a indústria transformadora morrerem, os dois setores que geram emprego e sustentabilidade. Enquanto isso, o petróleo saltava de 9% para quase 40% do PIB. Isto não é desenvolvimento, é uma troca fatal. A indústria transformadora colapsou, praticamente passou a metade. E nós tínhamos um PIB que era centrado na agricultura. A agricultura valia quase 20% do PIB nacional. A indústria transformadora cerca de 18,5%. E nós hoje temos tudo concentrado no petróleo. E o petróleo, portanto, as indústrias extrativas em 73 representavam 9% do PIB, durante este processo chegaram a 35%, 40% do PIB. E exatamente a agricultura e a indústria foram asfixiadas. António Costa e Silva também explica o fenómeno conhecido como doença holandesa. O MPLA ancorou toda a economia no petróleo, criando o que ele chama de economia de enclave. Quando entram demasiadas divisas do petróleo, a moeda nacional valoriza-se artificialmente e o resultado é trágico. Os produtos nacionais tornam-se caros, os importados ficam baratos e os setores produtivos são asfixiados. Não é azar, é má política económica. Isso tem a ver com um erro estratégico que o país cometeu, que foi ancorar toda a sua economia na base do petróleo. Construímos uma economia de enclave e é conhecido dos economistas, isso traz aos países que apostam nesse modelo a doença holandesa, que começou na Holanda, quando a Holanda descobriu nos anos 60 o campo de gás de Groningen, e depois há recursos fáceis, recursos financeiros, sobretudo quando os preços sobem, há uma depreciação completa da competitividade dos outros setores da economia que são asfixiados, se não tivermos atenção a desenvolver políticas contracíclicas. E o momento mais revoltante é quando António Costa e Silva fala do período de ouro entre 2002 e 2008. Foi a grande oportunidade do MPLA. O barril de petróleo disparou, a economia cresceu a ritmos recorde, mas o que fez a liderança? Nada de estratégico. Como ele disse, o problema foi a fraqueza das políticas públicas. O dinheiro entrou, mas não foi investido na diversificação, nem na educação, nem na saúde. As escolas ficaram precárias, os hospitais degradados e o país acabou com dívidas e dependência. O boom virou buraco. Que sejam capazes de utilizar os recursos financeiros do petróleo para financiar, primeiro que tudo, a educação, a saúde e depois para a diversificação da economia, nós vamos cada vez mais cair numa armadilha. E essa armadilha está à frente de nós hoje em Angola. Nós temos uma dívida pública que continua a subir. Repare que nos anos dourados do crescimento económico na independência do país, que foi entre 2002 e 2008, a economia nacional cresceu à volta de 10, 11% ao ano. António Costa e Silva deixa o alerta final. O petróleo não é o vilão. O vilão é o uso político e irresponsável dele. Para sair desta armadilha, Angola precisa de políticas contracíclicas sérias. Usar a riqueza do petróleo para investir em capital humano, fortalecer a agricultura e indústria e criar valor real. Mas isso exige algo que o MPLA ainda não demonstrou: coragem política e transparência. Porque o futuro de Angola não está no subsolo,
está no nosso solo, nas nossas mãos e na vontade de mudar o rumo da história. O preço do petróleo também teve um boom Certo, e nesses a produção anos. petrolífera também, que também teve um Exatamente. grande E a crescimento produção petrolífera nessa e a fase. indústria de petróleo cumpriu o seu papel. Portanto, o mal da fita aqui não é o petróleo em si, é a fraqueza das políticas públicas que não aproveitaram os recursos financeiros proporcionados pelo petróleo para diversificar a economia.